Fala pessoal, sou o Vinícius Cruz, assessor de investimentos na SVN, escritório credenciado de XP Investimentos. Esse daqui é um vídeo de continuação ao nosso projeto, agora olhando para fevereiro de 2026. Esse vídeo é um pouco depois do que aquilo eu gostaria, justamente pela complexidade de separar aquilo que aconteceu no mês de fevereiro e aquilo que aconteceu no mês de março, já que o fator mais relevante do nosso mês de fevereiro aconteceu exatamente no último sábado do mês, no dia 28 de fevereiro. Já fazia algumas semanas, realmente, que as tensões ali no Oriente Médio vinham se intensificando, e no dia 28 de fevereiro, os Estados Unidos, juntamente com Israel, bombardearam o Irã, e aqui acabaram trazendo o conflito mais importante, realmente, que eles têm tido ali nos últimos meses, com toda certeza, e que tem influenciado muito o mercado financeiro de maneira geral, ao longo de março, principalmente. E por que ele influencia tanto os nossos investimentos? Por dois fatores principais. Não só os países do Oriente Médio, ali, que realmente compõem o Golfo Pérsico, são produtores muito relevantes de petróleo, aqui a gente pode citar os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e o próprio Irã, mas ao longo do Golfo Pérsico, a gente encontra um dos pontos mais estratégicos na cadeia petrolífera do mundo, que é o Estreito de Hormuz. Com certeza vocês ouviram esse nome em algum noticiário. Por ali, isso com cerca de 20% de toda a produção petrolífera do mundo, diariamente. Então, essa região acaba sendo muito estratégica quando a gente fala de mercado de petróleo. E quando a gente olha para o conceito mais básico da economia, que é a oferta e demanda, poxa, se a demanda do petróleo continua ainda muito relevante e a oferta cai drasticamente, já que esses países estão numa zona de conflito, o preço não tem outro direcionamento senão subir. Isso aqui tem sido um catalisador muito importante por um motivo muito específico. Poxa, mesmo que o produto não tenha petróleo na sua composição, o petróleo é basicamente o que dita o valor do frete. Então, não só os transportes aéreos, quanto marítimos, quanto terrestres aumentaram de valor significativamente. Isso aqui acaba trazendo muita pressão na inflação de todos os países, visto que se o frete está mais caro, todos os produtos acabam encarecendo um pouco mais. Isso aqui realmente acabou sendo um catalisador ao longo dessas últimas semanas para realmente trazer muito mais caos dentro dessa geopolítica de maneira geral. E a gente tem percebido isso aqui muito pelo índice VIX, que é o que a gente conhece como índice do medo dentro do mercado financeiro. Esse índice do medo basicamente disparou nas últimas semanas, assim como o próprio preço do petróleo, né? O preço do petróleo Brent, que acaba sendo a base realmente da negociação mundial, se encontrava numa faixa muito próxima aos $60 antes do conflito, e nos seus picos ali ao longo do mês de março chegou a alcançar níveis de $120, se estabilizando ali muito próximo de 100, $110, então valores ali 50, 60% mais relevantes do que aquilo que a gente encontrava nos últimos meses, né? E que particularmente o petróleo não encontrava ali nenhum tipo de sustentação para subir de uma maneira tão significativa, senão esse conflito do Oriente Médio. Aqui, a gente vai voltar um pouco sobre as influências que isso aqui traz para o nosso Brasil, mas como o nosso compromisso aqui é entender um pouco mais sobre a geopolítica global, alguns outros assuntos são muito relevantes para a gente entender por aqui, e o mais importante deles aqui fora do Brasil é justamente sobre os Estados Unidos. Além do envolvimento da guerra, que acaba sendo muito relevante, acaba sendo ali um catalisador de gastos muito grandes nos Estados Unidos, uma tese que tem ganhado muita repercussão ao longo dos últimos meses é a inteligência artificial. Tá? E por que isso aqui tem ganhado tanta atração ao longo dos últimos meses? Não só a Bolsa Americana já se encontra a níveis bastante interessantes, ela vem se valorizado muito bem ao longo dos últimos meses, mas a gente tem percebido que o CAPEX, ou seja, o investimento que essas empresas fazem do seu caixa para reinvestirem na empresa, tem aumentado significativamente ao longo dos últimos anos, como a gente pode perceber por esse gráfico, principalmente quando a gente fala das 7 magníficas, né, as maiores empresas que a gente encontra nos Estados Unidos. E esse CAPEX sendo principalmente para desenvolvimento de inteligência artificial. E por que isso aqui tem trazido tanto medo ali para os investidores, né? Algo muito parecido com o que a gente viu na bolha da internet. Poxa, será que isso aqui está muito fora da realidade? Será que a gente está projetando preços que realmente não condizem com a realidade? Essas empresas investindo cada vez mais. Será que o retorno desses investimentos vai ser tão relevante quanto a gente estava imaginando? E aqui é sempre uma pergunta muito complexa. O que a gente tem percebido por aqui é que realmente as grandes empresas ao longo do mundo têm trazido investimentos muito relevantes para essa tese, e particularmente eu acredito que essa seja sim uma revolução tão relevante quanto aquela que a gente viu na internet há alguns anos atrás, tá? Algo que já é fato ali relacionado à inteligência artificial. A gente teve um salto de produtividade muito grande. Então, basicamente, uma só pessoa agora, com a utilização da inteligência artificial, consegue fazer o trabalho do que mais do que uma pessoa, quase 2 pessoas. Então, esse salto de produtividade tem trazido mais crescimento da economia, mesmo com um nível de emprego que tem continuado num patamar muito semelhante. Ao longo dos próximos anos, a gente acredita que isso aqui vai trazer uma deflação para os países. O que isso aqui significa? Poxa, se a gente precisa de menos pessoas para fazer
mesmo nível de trabalho, o nível de empregos não vai crescer. Se tem menos pessoas empregadas, tem menos poder de compra, poder de consumo no mercado. Isso aqui acaba sendo uma dinâmica deflacionária. Então, acredita-se que, apesar de haver muitos investimentos na inteligência artificial nesse principal momento, lá para frente isso aqui vai acabar batendo na economia de uma forma deflacionária, inclusive suavizando um pouco mais daquilo que a gente vê das curvas futuras de juros, principalmente em países como o próprio Estados Unidos. O que é muito importante de entender por aqui? Os países que estão capitaneando esse tipo de investimento são as sete magníficas, como eu comentei com vocês. E aqui as sete magníficas acabam funcionando como um grande ecossistema de novas tecnologias. Então, basicamente, como são grandes empresas e grandes geradoras de caixa, elas sempre têm caixa suficiente para investir naquilo que está na vanguarda da tecnologia moderna. Então, de maneira generalizada, são empresas que estão ali no nível de valorização bastante interessante, mas que, na minha opinião, ainda tem um potencial de valorização e potencial de desbloquear valor ainda muito relevante ao longo desses próximos anos, tá? Mas que tem trazido um pouco mais de tensão para a Bolsa Americana ao longo desse curto espaço de tempo. Quando a gente vai olhar para o restante do mundo, tem sido muito menos relevante do que o próprio Estados Unidos, o conflito do Oriente Médio e aquilo que tem acontecido no nosso Brasil, mas até para a gente entrar um pouco nesse detalhe, a zona do euro tem servido ali como uma alternativa de diversificação para os investidores, levando em consideração que a gente tem visualizado ali um mundo bastante caótico, os investidores têm buscado ainda maior nível de diversificação. A Europa tem sido ali um destino bastante claro para esses investidores, principalmente por um fator muito interessante. A Europa já tinha controlado o seu nível de inflação e já tinha finalizado o seu processo de corte de juros no ano passado. Então, realmente, ele acabou sendo um destino ali muito mais estável para os investidores de maneira geral, um pouco diferente do que aquilo que os países emergentes e os Estados Unidos estavam apresentando até o momento. E falando da China, uma movimentação muito interessante também, né? A China que vinha crescendo ao longo das últimas décadas a níveis recordes, né? Crescimentos de 2 dígitos de PIB, agora está olhando um pouco mais para a qualidade, tem renovado a sua previsão de PIB agora, que a gente já vê uma situação um pouco mais à frente daquilo que a gente visualizou da pandemia, como um crescimento de 4,5%, 5%, que é muito mais modesto frente àquilo que a gente olhou na China nos últimos anos. E a gente tem visto uma China ali muito mais voltada não só para essa parte de tecnologia, para precursores da inteligência artificial, como é o caso dos semicondutores, mas muito mais voltado para a qualidade do crescimento e não só para a quantidade, como a gente viu nas últimas décadas relacionado ao mercado da construção civil. E quando a gente vem para o nosso glorioso Brasil, aqui a gente teve alguns dados muito importantes, né? A gente teve um fechamento do PIB de 2025 que impressionou, tá? Um crescimento de 2,5%. Vale a pena a gente entender, não é porque o PIB do país cresceu, que realmente ele cresceu de forma bastante saudável. É que quando a gente vai destrinchar um pouco mais esse crescimento econômico, a gente tem percebido que esse crescimento econômico basicamente foi capitaneado pelo agronegócio, tá? O setor que cresceu basicamente 13% ao longo do ano de 2025. É realmente um crescimento muito significativo. Passou por um momento um pouco mais adverso do mercado de commodities, mas realmente foi o que trouxe muito desse crescimento ao longo do ano de 2025. E quando a gente vai falar da nossa bolsa de valores, né, tem sido o grande destaque do nosso ano de 2026, a gente tem visto a intensificação do fluxo de capital estrangeiro. Em janeiro a gente já teve um fluxo gigantesco, a gente está falando basicamente de um fluxo que representou todo o nosso ano de 2025. Esse fluxo continuou ao longo do ano de fevereiro, totalizando até o momento um fluxo de 52 bilhões de reais. Em resumo, o investidor estrangeiro tem olhado no Brasil um excelente risco-retorno, principalmente quando se fala em ativos de risco. É que vale muito a pena a gente ressaltar. Quando a gente está olhando para o Brasil, a gente não está comparando o Brasil com os Estados Unidos, com a China ou com a Suíça da vida. A gente está comparando o Brasil com os pares deles, países emergentes. E boa parte dos países emergentes tem se encontrado em situações muito delicadas. Para vocês terem uma ideia, hoje a taxa de juros real do Brasil, ou seja, aquela superior à inflação, hoje só perde para a Turquia, que acaba ficando numa situação ali de calamidade da política fiscal muito mais complexa do Brasil. Por esse motivo, realmente, que os investidores têm olhado para o Brasil com bastante carinho. O que é muito importante a gente entender por aqui? Quando a gente olha para o Brasil, como que aquele efeito do Oriente Médio pode afetar a nossa economia de maneira geral? Lembra que eu comentei com vocês que realmente o preço do petróleo acaba afetando o preço do produto de tudo aqui, de todos os produtos que a gente compra? Isso daqui bate na nossa inflação. Não só a nossa inflação do mês de fevereiro veio superior àquilo que a gente esperava, né, em 0,70%, principalmente potencializada pelos reajustes de educação, que normalmente ocorrem em fevereiro, mas a gente começa a se preocupar um pouco mais com a inflação à frente, ao longo dos próximos meses, que realmente esse aumento do preço da gasolina e do diesel muito provavelmente vão trazer. E por que isso aqui é um debate muito importante? Porque isso daqui, o indicador de inflação, é o indicador mais importante na visão do nosso Banco Central, principalmente para aquilo que ele chama de política monetária, ou seja, a política de controle dessa inflação. E onde que isso aqui vai realmente afetar os investidores?
principalmente na nossa taxa de juros, né? Ainda não saiu o Copom vai acontecer nesta quarta-feira, vai ser o nosso resultado. Acredito sim que a gente ainda vai ter uma queda de juros, mesmo com esse cenário mais adverso ali para frente. O presidente do Banco Central ali, o Gabriel Galípolo, já vinha pontuado realmente que ele iria trazer uma queda de juros, justamente para não afetar sua credibilidade dentro do mercado. Eu acredito que essa queda se mantenha ao longo desse próximo Copom. Muito provavelmente uma magnitude um pouco menor, em 0,25% ou 0,50%, mais provavelmente em 0,25%, mas eu imagino que essa queda ainda continue por aqui e com certeza isso aqui vai afetar a nossa política monetária ao longo dos próximos meses. É nosso ato do Copom que vai sair na outra semana, vai ser importantíssimo para a gente balizar um pouco sobre como vai estar a visão ali do nosso Banco Central. Por fim, e dando sequência àquilo que a gente conversou dentro do nosso mês de janeiro, o mais importante quando a gente olha a nossa gestão do portfólio é manter a mentalidade da ultramaratona. A ideia por aqui não é ter resultados exponenciais só em um único mês e depois exponenciais para baixo no último mês, é justamente a gente ter consistência da nossa carteira. Justamente porque eventos de cauda, ou eventos 1 em 10 mil, como a gente viu no mês anterior, relacionado ao Japão, e agora a gente tem visto relacionado ao Oriente Médio, tem acontecido de forma bastante recorrente. Então, a única forma que a gente tem de manter a nossa carteira estável, saudável, é realmente a gente ter uma boa diversificação. Esse é o único almoço grátis que a gente pode ter aqui dentro do mercado. E o que a gente precisa se basear por aqui realmente para trazer uma carteira bem estruturada dentro desse momento um pouco mais caótico? Sempre relembrar da nossa fundação mais defensiva. Esse momento mais tenso do mercado realmente traz taxas de renda fixa mais interessantes, principalmente em títulos relacionados à inflação e títulos pré-fixados que estão entregando taxas excelentes. Então, olhar para essa parte mais defensiva da nossa carteira com carinho vai ser muito importante ao longo dos próximos meses. Um outro fator aqui é a diversificação cambial. A gente tem visto o dólar se valorizar em relação ao real, em relação a boa parte das moedas do mundo ao longo das últimas semanas. Esse daqui é um fator muito semelhante àquele que aconteceu em 2008, na crise do subprime. Mesmo o epicentro do problema sendo os Estados Unidos, o dólar foi a moeda que mais se valorizou ao longo daquele ano como um todo. Esse é um efeito que a gente também tem visto ao longo desse ano. Mesmo os Estados Unidos estando envolvido com o conflito do Oriente Médio, ele acaba sendo o maior colchão de segurança que os investidores podem encontrar. Então, os investidores mais conservadores têm procurado títulos públicos americanos para conservar o poder de compra dos seus investimentos. Então, principalmente considerando que nós vivemos em um país emergente, a diversificação internacional nesse momento mais caótico é imprescindível. E principalmente quando a gente fala de ativos que trazem um pouco mais de risco, quando a gente olha para a própria Bolsa de Valores, que continua num patamar positivo no nosso ano de 2026, mas veio sofrendo um pouco mais seleção de qualidade. Pessoal, o que andou na Bolsa principalmente foram as grandes empresas que são mais pesadas dentro do nosso índice Bovespa. Então, a gente está falando aqui das grandes financeiras, de Ambev, de Vale, de Petrobras. As empresas do setor doméstico acabaram não andando tão bem. Agora, dentro de um setor, de um momento tão adverso, de uma taxa de juros que está ainda em 15%, a gente precisa ter muito cuidado, porque esse acaba sendo um momento bastante nocivo para as empresas. Então, selecionar aquelas de qualidade realmente são um segredo para trazer um potencial de valorização muito interessante para o seu portfólio de investimentos. Naturalmente, como a gente sempre conversa, a estruturação de tudo isso aqui depende do objetivo de cada uma das pessoas, então a gente não pode realmente se ater justamente só a essas informações. Cada uma dessas movimentações de carteira precisa ser personalizadas a vocês. Aos meus clientes, entrarei em contato com vocês justamente para que a gente faça as alterações que sejam necessárias. E se hoje você não tem um atendimento para a sua carteira de investimentos, eu fico à disposição para que a gente converse. O meu contato segue por aqui. No mais, bons negócios e uma ótima semana para todos vocês.